Bom dia, crianças, bom dia, família. Espero que vocês todos estejam muito bem. Animadas, crianças, para mais uma aula? Vocês assistiram ao vídeo? Aprenderam sobre os tipos de solo, sobre o ciclo das rochas? Então, hoje nós vamos falar sobre as rochas, os tipos de solo, vamos aprender um pouco sobre isso. As rochas e o solo. Os continentes e as ilhas se formam sobre as rochas. As pessoas retiram rochas da natureza para obter diferentes materiais que podem ser utilizados de muitas formas. Por exemplo, para construir casas, muros, ruas e calçadas, para produzir metais como ferro e alumínio, para fabricar produtos como cimento e vidro. Aqui vocês podem ver um muro, fabricado com essas rochas para evitar o deslizamento de terra. Que objetos de seu dia a dia são feitos de materiais retirados de rochas? Vocês sabem? Podemos encontrar rochas em muitos lugares. Rochas grandes formam montanhas e morros. Fragmentos pequenos de rocha formam a areia e o cascalho dos rios, por exemplo. As rochas são formadas por diversos tipos de minerais. Vamos ver alguns desses minerais. Cada mineral tem uma característica. Por isso, rochas compostas de minerais diferentes têm características diferentes. O granito, por exemplo, é uma rocha formada por 3 minerais diferentes. A pirita é um mineral com brilho metálico. O quartzo é uma rocha formada por um único mineral. E o diamante é o mineral natural mais duro que existe. E a extração dessas rochas e minerais da natureza é chamada de mineração. Vamos ver agora como que o solo é formado. As rochas muitas vezes são cobertas por uma mistura de restos de seres vivos. Esses seres vivos são aqueles seres vivos que morrem, e ficam aqueles restos ali que forma essa mistura, que forma o solo. Então, fragmentos de rochas, ar, água, essa mistura toda desses restos de animais, de seres vivos, juntados com as rochas, a água e o ar, é o solo, forma o solo. Os solos levam muitos anos para se formar e estão sempre mudando. Existem muitos tipos de solo e cada um apresenta características próprias. Essas características dependem de como ele se formou. Por exemplo, a ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura começa a fragmentar a rocha. Alguns seres vivos fragmentam mais a rocha. Restos desses seres vivos se acumulam, formando a matéria orgânica do solo. Com o tempo, aumenta a quantidade de matéria orgânica sobre o solo e ele fica mais profundo. Aqui, vocês vão observar essa foto e responder a questão. Como as plantas conseguem se manter sobre a rocha se elas precisam de solo? Nós vamos ver também hoje, crianças, sobre a importância do solo para os seres vivos, para o ser humano. O solo é muito importante para os seres humanos. Nele, o ser humano cultiva os alimentos, cria animais e constrói moradias. E também do solo que são retirados os minerais para a fabricação de outros produtos. Algumas técnicas de agricultura usam fertilizantes químicos e agrotóxicos para aumentar a produtividade. Então, os fertilizantes são produtos industrializados que favorecem o desenvolvimento da planta. E o agrotóxico é para combater plantas ou animais indesejados na plantação.
Quando não são utilizados de maneira adequada esses fertilizantes, esses agrotóxicos, essas substâncias podem contaminar o solo e prejudicar os seres que vivem nesse ambiente. Aqui nós temos um tipo de mineral, né? Ou a argila do solo. Pode ser utilizada na composição de paredes, telhas e tijolos. Hora da atividade. Então, no livro de ciências, né, aqui nós temos o solo é um componente do ambiente muito importante para os seres vivos. Então, como foi falado, o solo é muito importante, né, para a plantação dos alimentos, para construir moradias, enfim. Os animais necessitam do solo para viver. No livro de ciências, realizar as atividades no livro de ciências Buriti Mais Ciências terceiro ano nas páginas 102, 103, 104 e 105. Então, aqueles textos que a professora explicou estão nessas páginas aqui. Então, vocês vão fazer a releitura desses textos e responder as questões sobre os mesmos. Na aula de matemática de hoje, nós vamos copiar essas situações, problemas no caderno de matemática e resolver as mesmas. Resolva as situações abaixo. Número 1. Carlos Eduardo foi à livraria com seu pai para comprar seu material escolar. Ele comprou 8 cadernos que custou R$15 cada um, uma lapiseira que custou R$12 e uma mochila que custou R$350. Quanto Carlos Eduardo gastou? 2. Chegando em casa, Carlos Eduardo percebeu que a mochila estava com defeito. Então devolveu porque não tinha outra para fazer a troca. Quanto ficou a compra de Carlos Eduardo? Isso depois que ele devolveu a mochila. 3. Victor e Luan foram jogar bola. Victor conseguiu fazer 18 gols. Luan conseguiu fazer 5 gols a menos que Victor. Quantos gols Luan fez? Alice Nayane foi ao zoológico no feriado. Alice viu 3 girafas, 2 hipopótamos, 5 jacarés, 8 lobos, 150 pássaros e 12 macacos. Quantos animais a Alice viu ao todo? Emanuele viu o dobro de animais. Quantos animais ela viu? Débora viu o triplo. Quantos animais ela viu? Então, crianças, até a próxima aula. Aguardo a foto da atividade de vocês. Um beijão para vocês e até amanhã.